Shalom, shalom, eu sou a Mara Devorai, nós vamos estudar os mandamentos. Continuando sobre os mandamentos, hoje nós vamos iniciar com o mandamento positivo de número 10 e Bezerat Hashem nós iremos até o número 14. Não, número 15, porque vamos falar sobre a Mezuzá também, que aí é uma gama de mandamentos com assuntos semelhantes, né? Você vai entender. Então, bora lá, vamos fazer a leitura, né? Essa mitzvah é derivada de Devarim, Deuteronômio 6, 7, vocês já conhecem, né? Que é: e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Do que estamos fazendo? Não estamos fazendo, estamos falando do Shema. Então, Hashem nos ordenou que recitássemos o Shema 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Quando os nossos sábios organizaram o conteúdo do Sidur, nosso livro de rezas, eles incluíram o Shema nas orações da manhã e da noite. A palavra hebraica Shema nos dá uma pista sobre essas 3 orações diárias. Então, a primeira letra, Shin, representa Shacharit, que são as orações da manhã. A segunda letra, Mem, representa Minha, as orações da tarde. E a terceira letra, Ain, representa Arvit, Ma'ariv, as orações da noite. Muito bom, vamos para o que o Rambam fala sobre isso, né? A mitzvah número 10 é o mandamento de ler o Shema diariamente. Já falamos onde está expresso, né? Devarim 6, 7. As leis referentes a esse mandamento estão explicadas no Tratado Berachot, no qual está demonstrado que a leitura do Shema de manhã e à noite foi ordenada pela Torá. Então, se você procurar aí o Tratado Berachot, você vai ver todas as discussões, as coisas relacionadas ao horário de leitura, quando que é de manhã, é à noite, é quando aparecem as 3 estrelas, é assim que o sol se põe, é de manhã, vai até que horas o horário, até que horas eu posso fazer o Shema. Todos esses detalhes você vai encontrar lá em Berachot, no Tratado Berachot, tá bom? A Tosefta diz: da mesma maneira que a Torá ordenou um horário determinado para a leitura do Shema, os sábios determinaram um horário para Tefilá, oração. Ou seja, os horários da oração não são determinados pela Torá, mas o dever da oração em si é imposto pela Torá, como já explicamos na Mitzvah 5. E os sábios determinaram os horários da oração. Então, é uma alahá, né, os horários fixos da oração, de maneira a corresponder os horários em que os sacrifícios eram trazidos nos tempos dos grandes templos em Jerusalém. Ou seja, então o horário da Shacharit, o horário da Minchá, o horário do Arvit, né? Então, que horas exatas ali? Você vai lá no Mais Maninho, você olha ali qual o horário de fazer, o horário máximo para Shema, o horário máximo para Midá, etc. Essas regrinhas estão explícitas pelos rabinos, então foram eles que definiram, não estão explícitas pela Torá. E está relacionado com os horários do serviço no templo. Ou seja, por quê? Por que isso? Porque esse serviço de oração que nós fazemos hoje em dia é como se estivéssemos oferecendo no templo. Então é muito importante. E aí vem outro detalhe, que a leitura do Shema, né, Kriyat Shema, não é obrigatório para as mulheres. Como assim, Ura? A mulher não é obrigada a fazer Shema. Então, para fechar o ponto do horário, né, a Torá diz que é ao deitar-te, ao levantar-te. Então, daí você tira que o Shema é feito de manhã e à noite, antes de dormir, beleza? Os horários específicos, como eu falei, é halahá, lei rabínica. Muito importante ser visto. E aí, sobre o Shema não ser obrigatório das mulheres. As mulheres, elas são isentas de todos os mandamentos que demandam de tempo, mandamentos positivos que demandam de tempo. A referência principal para isso está na Mishnah Kiddushin 1:7. A Mishnah apresenta a regra que se tornou a base para o entendimento das obrigações femininas na lei judaica. E todo mandamento positivo, dependente de tempo, os homens são obrigados e as mulheres são isentas, o que não quer dizer que elas não possam fazer. Somos, né, fortemente encorajados a fazer principalmente o Shema e alguns outros mandamentos, mas não somos obrigados. Então a Torá não está obrigando a mulher a fazer aquilo, beleza? Mas o homem é obrigado, não tem, tudo bom, não tem discussão.
O debate na Guemará sobre esse assunto tá em Kiddushin 34a. E aí você vai lá, vai ler tudo, explica os porquês das exceções. O Talmud vai discutir isso assim, né? A Guemará vai discutir isso com muito, muito detalhe, entendeu? E aí, a origem, de onde que aprendemos essa isenção? A Guemará sugere que ela é derivada, por exemplo, da comparação com os tefilim. Como os tefilim são um mandamento ligado ao tempo, não são usados à noite ou no Shabat, as mulheres são isentas. Estende-se essa lógica para outros mandamentos similares. As exceções. O Talmud também lista mandamentos que, embora dependam do tempo, as mulheres são obrigadas a cumprir, como comer matzah em Pessah, acender as velas de Hanukkah, geralmente porque também fizemos parte do milagre ou por outras derivações bíblicas específicas. Então, resumindo essas regras em Kiddushim. Positivo é um mandamento positivo e depende do tempo, as mulheres são isentas. Ele é um mandamento positivo e não depende do tempo, as mulheres são obrigadas. São mandamentos negativos, independente se ele vai ter relação com o tempo ou não, nós somos obrigados. São todos os mandamentos negativos não farás, as mulheres são obrigadas. Então, aqui a gente está falando de questões técnicas relacionadas com esses mandamentos, beleza? Temos que fazer chamar com certeza, gente. É assim, é a aceitação do jugo, né, da Torá, de serviço a Hashem, etc. Então, assim, é uma mitzvah muito importante. Então, devemos fazer, beleza? Beleza. Vamos continuar, porque esse assunto vai perdurar nessas próximas mitzvot que nós vamos falar, tá bom? E aí a gente vai trazer essa finalização sobre esse assunto e uma questão atual desses assuntos. Bora para a mitzvah positiva 11. Está em Deuteronômio, né, em Devarim, agora querendo falar os dois juntos. Capítulo 6, versículo 7. E ensinarás diligentemente a teus filhos. Então, seu pai é médico, é contador, programador de computadores? Na verdade, a Torá o encoraja a ser professor também. Além da profissão que seu pai possa ter escolhido, ele tem a ordem de ensinar a Torá aos seus filhos. Ele também deve tentar ensinar a Torá a outros judeus, porque os alunos também são chamados de filhos de crianças. Quando você crescer, essa mesma mitzvah o obriga a estudar a Torá por si mesmo e a ensiná-la aos outros. Então, bora lá. A mitzvah de número 11 é o mandamento de ensinar e estudar a sabedoria da Torá. É chamada de mitzvah Talmud Torá. Então, a fonte nós já falamos, tem a ver com inculcarás a seus filhos. O Sifri diz a teus filhos, significa teus estudantes. Verificamos que em todo lugar os discípulos de um homem são chamados de seus filhos, como está dito em E os filhos dos profetas saíram, isso é, Milahem, segundo Reis 2 e 3. Segundo e não segunda, porque Reis é um livro e não uma carta. Então, quando a gente fala carta, segunda, lá. Quando a gente fala livro, segundo, então é segundo Reis. O Sifre também diz no mesmo trecho, e as inculcarás a teus filhos, o que significa que elas devem fluir facilmente de sua boca, para que quando a pessoa faça uma pergunta sobre elas, você não vacile em sua resposta e responda com presteza. Esse mandamento está repetido muitas vezes em Devarim 11:19 e em Sinalazes em Devarim 31:12 e para que aprendam. A importância deste mandamento e a obrigação de cumpri-lo estão enfatizadas em várias passagens do Talmud. As mulheres não são obrigadas a obedecer este mandamento, como falamos, né, por conta dessa questão de que está dizendo vossos filhos, então os sábios comentam e não as vossas filhas, e aí, né, falamos para ir mais a fundo na Guemará Kiddushin, lembrando, né, acho que é bom sempre levar em consideração de que aqui está falando sobre obrigação. Então, ser isenta não quer dizer que você é proibida, tá bom? Devemos fazer, devemos estudar, somos encorajados, etc. Bom, vamos para a mitzvah 12. Usar o tefilim da cabeça, que é outro ponto aqui que dá, né? Tudo bom? Muito pano para manga. Então, essa mitzvah de número 12 está em Devarim 6:8, Deuteronômio 6:8, e serão por sinal entre os vossos olhos. A partir dos 13 anos, os meninos judeus são obrigados a usar o tefilim todos os dias da semana, expressando sua devoção e amor por Hashem.
Os tefilim são caixas quadradas de couro que contêm pergaminhos nos quais porções da Torá são escritas à mão por um escriba. Eles são usados na cabeça, mostrando que nossos pensamentos devem estar conectados a Hashem, assim como os tefilim são amarrados em nós. Então, esse mandamento é repetido 4 vezes em Shemot, em Êxodo 13:9 e 13:16, e em Devarim, Deuteronômio 6:8 e 11:18. Vamos para o tefilim do braço, né, que é a mitzvah de número 13. Então, os nossos sábios fizeram essa separação, apesar de quando você vai colocar o tefilim, você coloca o da cabeça e o do braço. Então, são 2 em 1. Então, bora novamente, a referência está em Devarim, Deuteronômio 6:8, e atarás por sinal no seu braço. Bora lá. Então, o da cabeça tá, e serão por marca entre os teus olhos, ou por frontrais entre teus olhos. E o dos braços, e atarás por sinal em seu braço. Além do tefilim da cabeça, a Torá ordena que os homens coloquem tefilim nos braços. A caixa quadrada de couro é colocada sobre o braço, voltada para o coração. Isso demonstra que os nossos sentimentos devem estar conectados a Hashem, assim como os tefilim estão presos a nós. Bora ver o que o Rambam fala sobre isso. Essa é a mitzvah de número 13. Repetida, né, em Shemot, Êxodo 13:1 e 13:16, em Devarim 6:8 e em 11:18. Na Guemará de Menachot, encontramos a prova de que o uso do tefilim na cabeça e o tefilim do braço são 2 mandamentos. Quando os sábios se mostram surpresos com a ideia de que o tefilim da cabeça e o tefilim do braço não possam ser usados um sem o outro, e sim apenas os 2 juntos. Se, dizem eles, alguém não puder cumprir 2 mandamentos, ele não deve cumprir pelo menos um deles? Quer dizer que se alguém não puder cumprir os 2 mandamentos, ele realmente não deve cumprir nenhum deles? Não, ele deve cumprir aquele que puder. Dessa maneira, ele deve usar o tefilim que possuir. Assim ficou claro que os sábios consideram o tefilim do braço e o tefilim da cabeça como sendo 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos não são obrigatórios para as mulheres, porque quando explicou sobre sua obrigatoriedade, ele disse, louvado seja, está se referindo a Hashem, para que esteja a Torá de Deus em tua boca, Shemot 13:9. E as mulheres não têm obrigação de estudar a Torá. Veja a mitzvah 2. Esta é uma explicação dada na Mechilta. Todas as leis sobre esses 2 mandamentos estão explicadas no quarto capítulo de Menachot. Então, como o uso do tefilim ele está relacionado com a palavra de Deus na sua boca, que está em Shemot 13:9, e ela não é obrigada a estudar a Torá, então ela não é obrigada a usar o tefilim. Morá, mas tem mais coisas sobre esse assunto. Vamos finalizar o tzitzit, a gente finaliza esse ponto do assunto das mulheres, que é a próxima mitzvah que a gente vai falar, que também tem a ver com esse assunto. Então, mitzvah de número 14, sobre os tzitzit, ela se encontra em Bamidbar, números 15, 38, e farão para si tzitzit. Aqui no livro do Ramba tá um pouquinho maior, né? Tá assim, façam para eles tzitzit sobre as bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre os tzitzit da borda um cordão, um fio azul celeste. Bora lá, primeira leitura. Quando você vê uma mulher usando um vestido branco, touca branca, sapatos brancos, você sabe que ela é enfermeira. Quando você cruza com um sujeito de uniforme azul, distintivo prateado e um cacetete na mão, você sabe que ele é um policial. O tzitzit é o uniforme judaico. É uma vestimenta quadrangular com 8 franjas amarradas, penduradas em cada canto, e que todos os homens e meninos judeus devem usar. Então, é mais um que a mulher não é obrigada, né? Este não é contado como 2 mandamentos. Então, como aqui no Ramba ele traz a questão do fio azul celeste e os tzitzit da borda, podia entender que são 2 mandamentos. Aí ele deixa aqui claro, este não é contado como 2 mandamentos. Embora seja regra entre nós que o fio azul não prejudica a validade dos fios brancos, nem o branco invalida o azul, a razão disso aparece no Sifri. Poder-se-ia pensar que esses são 2 mandamentos, o mandamento do fio azul e o mandamento dos fios brancos. Por esse motivo, a Torá estabelece, e será para vós por tzitzit,
Bamidbar, números 15 e 39, mostrando assim que se trata de um mandamento e não de dois. Este mandamento não é obrigatório para as mulheres, como está explicado no início de Kiddushin. Todas as leis desse mandamento estão explicadas em Menachot. Bora lá. Então, aqui, mais um mandamento que a mulher não está sendo obrigada a fazer. Embora não esteja 100% explícito, falaremos sobre ele. Calma, respira, estamos chegando. Para finalizar, aqui, esse é mais curtinho também. A mitzvah de fixar mezuzá. Então, mandamento 15 de botar a mezuzá nas portas. Está em Devarim 6:9, em Deuteronômio 6:9. E as escreverás no batente das tuas casas e nas tuas portas. Soldados armados são posicionados nos portões do palácio para proteger o rei e a sua família. Eles inspecionam cuidadosamente todos os que entram nos domínios reais. Nossas casas também são vigiadas e protegidas. Mas ao contrário do rei protegido por seus guardas, é o rei dos reis, Hashem, quem vela por nós. No Egito, na época da peste que matou os primogênitos, todas as casas judaicas tinham uma placa no batente da porta. Hashem passou por cima daquelas casas e ninguém que estava dentro foi ferido. Né? Lembrando que manda colocar o sangue lá, né, nas portas. E aí o anjo que foi lá, né, quem fala que é Hashem, ele foi lá e matou todos os primogênitos das casas que não tinham essa marca, beleza? A Torá nos ordena a fixar um sinal especial, uma mezuzá, no lado direito de cada entrada das casas judaicas e no batente da porta de cada cômodo. A mezuzá nos assegura a proteção divina. A própria mezuzá é escrita em pergaminho, no qual porções da Torá são escritas à mão por um escriba qualificado. Com o tempo, as letras podem desbotar, e, portanto, é muito importante verificar a mezuzá periodicamente para garantir que ela ainda contenha todas as letras. Então, sobre Rama, o que Rama fala sobre, né? Escreverás nos obras de tua casa, Devarim 6:9, este mandamento está repetido novamente na Torá em Devarim 11:20. Todas as leis estão explicadas no terceiro capítulo de Menachot, porque existem regras para fixar a mezuzá, em qual parte vai colocar ali, qual terço da porta que é, todas essas regras no capítulo de Menachot. Bora lá, sobre o tefilim, sobre o tzitzit, sobre a mezuzá. Se você for ler lá na íntegra, né, todo o versículo, não está 100% explícito, né, se é para homem ou para mulher. Rash, ele traz que quando a Torá diz, fala aos filhos de Jacob, fala a casa de Jacó, está se referindo às mulheres. E quando diz fala aos filhos de Israel, está se referindo aos homens. Essa era uma primeira explicação sobre o porquê que a mulher não usa. Só que quando você vai olhar ali, beleza, o tefilim, a mitzvah do tefilim, não está específico se é para os homens, se é, né, aos filhos de Jacob e filhos de Israel. Diferente do tzitzit, que tá fala aos filhos de Israel, lá. Então, essa interpretação, né, tiraria a obrigatoriedade da mulher de usar o tzitzit. Tirando, claro, esse entendimento de que a mulher é desobrigada dos mandamentos que demandam de tempo. Então, se ela é desobrigada, ela está isenta, não quer dizer que ela é proibida, né? Teoricamente. Mas bora para outra mitzvah que a gente vai falar em algum momento, né? Que é sobre não poder usar adornos, não, mulheres não poderiam usar adornos masculinos, roupas de homem, etc. E homens não poderiam usar adornos femininos, roupas de mulheres, e etc. Então, sobre o tefilim, ele está ali junto com a mezuzá. A mulher é desobrigada de usar mezuzá? Claro que não, né? Não existe tudo bom. Não, a mulher ela tem que colocar a mezuzá na casa, mesmo se ela mora sozinha. Então, é uma mitzvah que as mulheres devem fazer também. E por que não devemos também colocar o tefilim? Se dentro dessas explicações o tefilim estaria livre, você poderia usar. Então, por há muitos anos, mais de 2000 anos, só os homens usarem o tefilim. Isso inclui também o tzitzit, então somente homem usa isso há muito tempo. O tefilim e o tzitzit se tornaram adornos masculinos. Então, ela vai infringir o uso, né, do tefilim por mulheres ou do tzitzit por mulheres, vai infringir outra lei da Torá, que é mulheres usando adornos masculinos e vice-versa. Então, é muito importante a gente ter essa atenção às mitzvot.
Mas, Morá, será que a Shem vai cobrar da gente? Não, não vai cobrar exatamente por essa questão. E porque a gente tem que sempre lembrar que dá importância de ter uma pessoa superior a você, juízes, etc, etc, etc. Isso tudo está garantido pela Torá, né? Então, se houve um entendimento geral há muitos anos, assim, mais de 2000 anos, só homens usam, já entrou numa categoria que transgride outra mitzvah, e aí deu-se a entender, é fácil de entender. Faz sentido, como está escrito aqui, que a mulher não é obrigada a estudar a Torá. Então faz sentido. A Torá diz aos filhos, por que ele não disse filhos e filhas? Por que ele não especificou para ficar claro? Então, porque a mulher ela está isenta. Não quer dizer que ela não possa fazer. Mas aí a gente entrou nesse outro problema com relação a ter filho em outra mitzvah. Então a gente não vai estar transgredindo outra mitzvah por uma questão que fica ali, dá para entender diferente quando você lê a Torá, como é o caso de Shemot 13:9. Então, por conta disso tudo que a Mara falou, a mulher não deve usar o tefilim, não deve usar o tzitzit. Borá, eu já vi gente usando lá. Aí é cada um com seu cada um, tudo bom? Ah, eu sou de uma congregação, eu sou que a mulher pode usar, os nossos rabinos entenderam que pode, é vocês por vocês, né? É, quando o Mashiach chegar e estiver reinando e tudo mais, a gente vai ter a certeza, assim, 100% sobre essa situação. Até Mashiach voltar, ficamos com essas recomendações, beleza? Beleza? É isso, é isso. Espero que vocês tenham entendido. São assuntos um pouco polêmicos, né? Mas espero que tenha ficado claro. Se não entendeu, escuta de novo. Morar, poxa, mas será que... Sim, às vezes a gente deixa passar uma coisinha ou outra. Vai lá, pega a referência, pega a sua Torá, vai lá ler, confere, entendeu? Verifica, porque aí vai ficar um pouco mais fácil de entender. Também ora, peça para Shem sabedoria, porque assim, foi o que aconteceu comigo. Eu pedi, né? Eu ficava perguntando muito isso, e as respostas não achava satisfatórias, né? Ah, mas essa questão as filhas de Irache usavam e etc, 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 etc. Também tem outro ponto que dizem que elas usavam até elas casarem, a mulher cumpre esses mandamentos quando seu esposo cumpre, assim como o homem cumpre os mandamentos são designados para a mulher quando a sua esposa cumpre, né? E quem é solteiro, não tem que fazer, não, você está desobrigado nesse ponto, né? Assim como existem as mitzvot, né, os mandamentos dos sacerdotes, que a gente não cumpre aí. Então, assim, existem muitas mitzvot que vamos depender de todo o povo para cumprir juntos. Então, é importante a gente ter essa separação. Por que será que estamos querendo tanto? Né? Que o Ruach HaKodesh possa tocar os nossos corações, porque é ele quem convence o homem do pecado, que é pecado, transgressão da lei. Então, é uma questão para ser também levada para oração, para você conseguir entender os pormenores, né? Foi assim comigo. Essa explicação que eu trouxe para vocês, para mim, foi a que fez mais sentido, tá bom? Essa questão de ter virado adorno masculino e transgrediu outra lei, e isso acalmou meu coração, assim, 100%. Porque a Morá ficava muito nervosa. Assim, todo ano que eu vi o Rav Sef, depois que ele tinha se mudado para os Estados Unidos, eu perguntava sobre esse assunto, até o ano que ele trouxe essa resposta, que eu achei muito mais satisfatória, tá bom? Ah, mas eu sou reformista. Aí você não devia nem estar com quem eu vi namorar falando, que eu sou conservadora. Seguimos o rito conservador. Então, são entendimentos diferentes, com muito respeito, cada um na sua, né? E é isso, que a gente possa continuar nos abençoando. Bons estudos, bons estudos.